a ti, Jesus, louvores e glórias a ti. Queridos irmãos e irmãs, Apocalipse, capítulo 1, versículo de 5 a 8. Jesus Cristo é a testemunha fiel, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, o soberano dos reis da terra. A Jesus que nos ama, que por seu sangue nos libertou dos nossos pecados e que fez de nós um reino, sacerdotes para Deus e Pai, a Ele glória e poder por toda a eternidade. Amém. Olhai, Ele vem com as nuvens, e todos os olhos o verão, também aqueles que o transpassaram. Todas as tribos da terra baterão no peito por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. Palavra do Senhor, graças a Deus. É a segunda leitura da missa de Jesus Cristo, Rei do Universo. Aqui, meus irmãos, nós podemos tirar valiosas lições para a nossa vida espiritual. A leitura começa dizendo que Jesus Cristo é a testemunha fiel. Por que testemunha fiel? Porque ele testemunhou com a própria vida o amor, a misericórdia e a vontade do Pai. Ele testemunhou de forma plena o que Deus queria revelar a nós, o seu amor salvífico. Ele não nos amou apenas de palavra, mas Ele provou o seu amor morrendo por nós numa cruz, derramando o seu sangue para a nossa salvação. Testemunha fiel e um rei diferente. Um rei que não tem coroa de ouro, mas uma coroa de espinho. Rei que não se senta no trono, mas que é pregado numa cruz. Um rei que não condena, mas que perdoa a todos. Ele é a testemunha fiel do Pai. E nós somos chamados a sermos testemunhas fiéis de Jesus. Os filhos da igreja, que é nossa mãe, nós devemos testemunhar Jesus Cristo reinando na nossa vida, reinando na nossa história. A igreja é testemunha do Senhor e nós, seus filhos, testemunhas da Santa Igreja. Jesus testemunha o Pai. Então, Apocalipse mostra que Jesus Cristo é a testemunha fiel. Só uma pequena catequese. Vamos tomar o hábito, o costume de não falarmos nem Jesus e nem Cristo. Vamos falar de Jesus Cristo. Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo. Jesus Cristo. Por que, padre? O que muda? Quando nós falamos Jesus, nós falamos de Yeshua, o homem de Nazaré, o Jesus histórico. Então muita gente fala, Jesus é um cara legal. Mas é Jesus. Jesus não é Cristo, é um cara legal. É da turma dos ursinhos carinhosos. Tem gente que gosta disso. Quando se fala Jesus, está falando do homem. Mas não é bom você falar também só Cristo. Cristo, porque Cristo. Cristo é um título pós-pascal, é o Messias, Mexiá, ou ungido do grego, Christos é a mesma coisa, é a dimensão teologal, é a dimensão da fé, é a dimensão teológica. Não é bom separar o Cristo homem, o Jesus homem, do Cristo Deus.
é uma realidade só. Quando eu falo Jesus Cristo, eu estou falando que ele é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, igual a nós em tudo, menos no pecado. Ele é o Messias, ele é o Salvador, ele é o Redentor, ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Jesus Cristo, você une essas duas dimensões. Claro que aqui é uma questão catequética. Eu posso falar, Jesus, eu te amo. Eu posso falar, Cristo é o Senhor. Mas o completo é, Jesus Cristo é o Senhor. E aqui, Apocalipse diz, Jesus Cristo é a testemunha fiel. O primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Aí você que lê Bíblia pode me dizer, mas Eliseu não morreu? Elias não morreu? Jesus ressuscitou a filha, lá, o filho, né, da viúva de Naim. Ele ressuscitou a filha de Jairo, da sinagoga. Ele ressuscitou também Lázaro, irmão de Marta e Maria. Só que tem um problema, meus irmãos. Esses que ressuscitaram, eles viveram mais um tempo e morreram de novo. Morreram de velhice ou de doença. A ressurreição de Cristo não é apenas um corpo morto que volta à vida. Não, é a plenitude de Deus numa ressurreição em corpo glorioso. Aquele que venceu não apenas a morte, mas que venceu o pecado. Então ele é o primeiro a ressuscitar dos mortos. E porque ele ressuscitou, nós ressuscitaremos com ele. O soberano dos reis da terra. É como se Jesus fosse uma pintura bonita que existe na cidade de Milão, na Itália. Nós falamos o rei dos reis. Vamos ver quem aí vai acertar. Quando você pega vários reinos e um rei mais poderoso conquista esses outros, claro, cada rei pode ficar aí, mas vocês estão submissos a mim. Qual é o nome deste cargo? Já não é um reino, é um império. E quem é que domina o império? O imperador. Então, o imperador, ele está acima dos reinos. Em Milão, a Catedral de Milão, há um quadro onde nós temos os reis, onde nós temos os grandes imperadores e em cima Jesus no trono, escrito, imperador dos imperadores. Se os reis têm poder, se o imperador o tem mais, acima dele está Cristo, o soberano dos reis da terra. Não há poder algum que se compare ao poder de nosso Senhor. Não há poder algum nesta terra que me dá eternidade. Pegue um rei, um imperador, um presidente, alguém que se acha muito importante. Muito, porque o pessoal gosta, né? Se achar importante. Muito importante. Aí coloca esta pessoa numa cama de CTI. Quando chegar o momento da morte daquela pessoa, o poder dela pode fazer o quê? Ah, eu tenho poder. Me dá uma caneta. O meu negócio é na canetada. Meu filho, então você morrendo, apresente o papel e vamos ver o que você faz com essa caneta sua aí. Porque acima disso, o Senhor da vida e da morte não pertence aos reinos da terra, pertence a nosso Senhor. Somente Ele morreu e ressuscitou. O primeiro a ressuscitar dos mortos, a testemunha fiel, o soberano sobre os reis da terra. Hoje menos, bem menos. Mas na idade, nos séculos, onde tinha os imperadores e reis, meu filho, quando falava assim, olha o rei, todo mundo se ajoelhava, punha a cabeça e o rei passava glorioso, com todos os seus soldados. E o poder do rei era o poder do medo. Os cavaleiros
Quando você vê falar que alguém estava no cavalo, ele tem uma patente alta. Soldado anda no chão. Os com maior patente, eles vão de cavalo. E eles passavam elegantes assim para o povo, ó. Ou seja, brinca com o rei. Dá um grito aí para você ver. Desrespeita o rei. É na chibata. E tem uns que morrem ali mesmo. Então as pessoas tinham o respeito do rei, mas é um respeito de medo. Meu filho, e quando chegava o imperador? Meu Deus, era um Deus vivo. Aquela corte, o imperador era quase um Deus, ele mandava nos reis. E o texto vai dizer assim, olha aqui, como que é diferente, gente? Estou tentando ser o mais claro. Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primeiro a ressuscitar dos mortos, o soberano sobre todos na terra. A leitura continua. A Jesus que nos ama e que por seu sangue nos libertou do pecado. A realeza de Cristo não se dá pela força e nem pela espada, se dá pelo amor. Jesus nos ama e Ele provou que nos ama no seu trono, porque Ele morreu numa cruz. Ali estava, o que Pilatos escreveu estava certo. Jesus Nazareno, o Rei dos judeus, o Rei verdadeiro, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Rei da minha vida. Um Rei que me ama e que derramou o seu sangue para me libertar do pecado. É uma história que é mais uma comparação. Imagine você comete um crime que não tem perdão, é condenado à morte, e no dia da sua execução, o rei, olha quem é o rei, hein? Vai lá na Inglaterra, vê se você consegue falar com o rei. Você vai lá com o rei aí, tomar um casinho com o Charles lá. Não chega nem perto. Aí você está lá pronto para morrer, aparece o rei. Opa! Eu vim salvar esse homem que vai morrer aí. Não que seja eu. Vim salvar o padre Christian. Não vai morrer, não. Aí eu falo, obrigado, meu filho, mas é difícil fazer alguma coisa por mim, viu? A sentença foi decretada. Não. Sempre tem jeito. Quando eu tenho que pagar para soltar, não há dinheiro que pague. O que eu posso ofertar para libertá-lo? Se você morrer no lugar dele e derramar o sangue todo por ele. Olha a história. Imagina um rei chegar no lugar que você está para morrer e falar, não, pode cortar aqui, eu ofereço todo o meu sangue para salvá-lo. É um rei que nos ama de amor assim, que não tem nem como a gente pensar. É o que Jesus fez pela humanidade. A Jesus que nos ama, que por seu sangue nos libertou dos nossos pecados e que fez de nós um reino. Nós somos o reino de Deus. O reino está ali, nem aqui, ele está no meio de nós. Sacerdotes para Deus o Pai. Não o sacerdócio ministerial ordenado, mas o sacerdócio comum dos fiéis. Você que é chamado a consagrar a sua vida a Deus, a consagrar a sua família a Deus, a consagrar os seus filhos a Deus, na oração da manhã, consagrar o seu dia a Deus. Somos uma raça de sacerdotes para Deus e Pai, a Ele glória e poder eternamente. A Apocalipse vai dizer no versículo 7, olhai, Ele vem com as nuvens. Parece aqui com Daniel 7:13, né? E eis que entre as nuvens, alguém como filho de homem, aqui Apocalipse diz, ele vem com as nuvens, e todos os olhos o verão, também aqueles que o transpassaram. Meus irmãos, o dia que o Senhor voltar em glória, vai ver os que creem, vai ver os que não creem,
Os crentes verão, os ateus verão, os satanistas verão, os agnósticos, todo mundo verá a glória do Senhor. Esse dia é o dia que o filho chora e a mãe não vê, né? O que nós podemos fazer, é preciso fazer até este momento, ou da nossa morte, ou da parousia. Não se faz nada na outra vida para a nossa salvação. Nós só podemos fazer alguma coisa para a nossa salvação nesta vida. A gente morreu, não tem nada para fazer. Os olhos o verão e baterão no peito todas as tribos da terra. Quando é que a gente bate no peito na missa? No confesso. Por minha culpa, minha tão grande culpa. O que você baterá no peito? Vendo o Rei dos Reis, e você dirá: se eu não aproveitei todo o amor, se eu não recebi toda a graça, foi por minha culpa, minha tão grande culpa. Jesus, testemunha fiel, o primeiro a ressuscitar, o soberano sobre os reis da terra, aquele que nos ama, derrama suas graças. E é apenas por culpa nossa se não quisermos nos enchermos dela. E a leitura termina dizendo quem ele é. Eu sou. Bonito. Porque Jesus diz no Evangelho vários eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o bom pastor, eu sou a videira, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a água pura, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o bom pastor. Agora, no último livro da Bíblia, ele vai dizer: eu sou o Alfa e o Ômega. Alfa e Ômega é a primeira e a última letra do alfabeto grego. Jesus é o início e ele é o fim. E nós devemos viver este tempo que ele nos dá no meio. Nós não escolhemos o início e não sabemos o final. Devemos viver o melhor meio possível. Nós somos convidados a ver Jesus como o centro da história e construir nele a nossa vida. Porque ele é o Alfa e é o Ômega. No sábado santo, na vigília pascal, nós que participamos da igreja, acontece a bênção do círio pascal. E naquela vela, lá em cima tem o Alfa e lá embaixo tem o Ômega. E o padre fala na bênção do círio: Jesus Cristo, Alfa e Ômega, princípio e fim. Coloca a primeira chaga. A ele o tempo, a eternidade, a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Não há poder e autoridade maior que a de Jesus. Ele é o Alfa e o Ômega, aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. Então, neste domingo, meus irmãos, em que celebramos Jesus, Rei do Universo, porque Rei da nossa vida, Rei do nosso coração, nós queremos agora dobrar os nossos joelhos na sua presença, no Santíssimo Sacramento. A Eucaristia, aquela hóstia consagrada, ali está o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E lembro que eu falei há pouco, quando passava o rei, as pessoas ajoelhavam. E os cavaleiros imponentes olhavam para o povo assim, ó. Ou seja, é para ajoelhar mesmo. Hoje não há soldados, não há lança. Hoje nós nos ajoelhamos por amor. Nos ajoelhamos em adoração. Porque aquele que vem até nós é Jesus que nos ama, que é por seu sangue nos libertou dos pecados e que fez de nós um reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. A Ele glória e poder por toda a eternidade. Que assim seja.
Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para todos sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, espero que você tenha gostado. Mais uma grande pregação do nosso querido Padre Christian Shankar. Créditos, canal no YouTube, Padre Christian Shankar, Luz e Vida Oficial. Eu vou deixar o link, tá bom, na descrição desse vídeo, para que você possa conhecer o canal do Padre Christian e segui-lo. Meu irmão, minha irmã, espero que você tenha gostado, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Olha, e não se esqueça, comenta, deixa o teu like, deixa o teu comentário aí, compartilha e vamos juntos anunciar o amor e a misericórdia do Pai Cristo Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para todos sempre seja louvado. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.